Olá, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar sobre os efeitos biológicos da radiação, um tema bastante relevante para a saúde humana e o meio ambiente. Esse trabalho foi solicitado pelo professor Hernando Silva, na disciplina de Física Aplicada à Biologia. A nossa equipe é composta por Alicia Lima, Eduardo Carneiro e eu, Mariana Ramos. Antes de falarmos dos efeitos biológicos, é importante entender o que é a radiação e as principais informações sobre ela. Bom, o que é a radiação? A radiação é uma coisa que a gente ouve falar muito, mas talvez não saiba exatamente o que é. Basicamente, são ondas ou partículas que viajam por aí com bastante energia e podem atravessar diversos materiais, como por exemplo objetos e até pessoas. De onde vem essa radiação? Bom, elas podem vir do Sol, por exemplo, ou de coisas como aparelhos médicos e até usinas nucleares. E acredite, a exposição a essas radiações pode aumentar o risco de doenças, incluindo o temido câncer. A radiação ela pode nos afetar em nível atômico, mas segue até as moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas e, por fim, chegando a afetar o organismo inteiro. Agora que sabemos o que é a radiação, é importante entender que nosso corpo reage de maneira diferente dependendo do tipo de tecido, e que é isso que chamamos de radiosensibilidade. Tem partes que são super sensíveis à radiação, como por exemplo a tireoide, a medula óssea e até os olhos. Em outras áreas, como o fígado, coração e pulmões, estão em outro patamar mediano de sensibilidade. Já os músculos, ossos e sistema nervoso vão ser os menos afetados. Agora que já entendemos o que é radiação, vamos dar uma olhada nas radiações mais comuns. Começando pela radiação alfa, a radiação alfa ela é a mais fraca, não passa nem por uma folha de papel. Logo depois temos a beta. A beta ela chega a ser um pouco mais forte, ela consegue atravessar o papel, mas não o alumínio. Também temos a radiação gama. A radiação gama ela é muito poderosa. Ela consegue passar pelo papel e pelo alumínio, mas não chega a passar pelo chumbo. E ela também é muito utilizada em radioterapias. E por fim, temos o raio-x. A radiação de raio-x é usada para exames médicos. E ela é também muito potente, mas precisa de cuidado no uso. O raio-x ele é utilizado para diagnósticos e é conhecido como uma radiação artificial, porque sua formação se dá apenas pelo acionamento de corrente elétrica. Classificação das radiações. Bom, existem dois tipos de radiação: as radiações não ionizantes e as radiações ionizantes. As radiações não ionizantes, elas não têm capacidade de alterar a estrutura dos átomos. Esse tipo de radiação está bem presente no nosso cotidiano, como, por exemplo, as que a gente encontra em televisões, micro-ondas e até os celulares. Já as radiações ionizantes são capazes de danificar os átomos e até células do corpo, e são encontradas em equipamentos médicos, como os de raio-x e radiografia, e também em usinas de energia, como reatores nucleares. Efeitos da radiação ionizante. Os piores efeitos da radiação ionizante podem ser observados quando uma exposição grande em um curto período de tempo acontece, o que podemos chamar de exposição aguda. Estas exposições agudas podem suprimir a capacidade do corpo de se regenerar e fazer sua multiplicação celular de maneira natural, o que pode causar inúmeros danos e até doenças, como câncer, a disfunção celular e, em alguns casos, a morte. Os casos de exposição aguda são raros, justamente pelos perigos que ela traz, e quando ocorre, geralmente é causada por acidentes de exposição à radiação, como nos casos do acidente nuclear da usina de Chernobyl, em 1986, ocorrido na região onde hoje é a Ucrânia, e o acidente com Césio 137, que aconteceu aqui no Brasil apenas um ano após do acidente de Chernobyl, em 1987. E falando em Chernobyl, que foi o acidente que aconteceu em 1986, ele é o grande exemplo disso. A explosão do reator 4 da usina nuclear liberou uma quantidade muito grande de radiação na atmosfera, o que fez com que trabalhadores e moradores que estavam próximos fossem expostos a níveis muito extremos de radiação ionizante, o que caracteriza a exposição aguda que a gente falou anteriormente. Logo após o acidente, muitos deles desenvolveram a síndrome aguda da radiação, que é uma condição que causa náuseas, queimaduras muito severas e, em alguns casos, a morte em poucas semanas. A longo prazo, os efeitos foram muito devastadores. Casos de câncer, especialmente da tireoide, aumentaram muito.
assim como mutações gênicas e problemas reprodutivos também. A explosão do reator 4 liberou uma nuvem radioativa que rapidamente cobriu a cidade de Pripyat, e os moradores foram expostos sem aviso imediato, já que as evacuações começaram apenas 36 horas após o acidente. Durante esse tempo, eles respiraram, ingeriram e entraram em contato com partículas radioativas como o iodo 131, o césio 137 e o estrôncio 90. A radiação invisível contaminou o ar, a água e os alimentos, deixando marcas irreversíveis na saúde de milhares. A cidade, que antes era cheia de vida, virou uma cidade fantasma. Radiação ionizante de Goiânia. Apenas um ano depois do desastre de Chernobyl, o Brasil enfrentou o maior evento de exposição radioativa já registrado na história do país. Vazamento do césio 137 em Goiânia. 4 mortos, 151 contaminados graves, um total de 1.143 pessoas afetadas. Tudo começou em setembro de 87, em Goiânia, Goiás, quando 2 catadores de sucata encontraram um aparelho radioterápico em uma clínica abandonada, o antigo Instituto Goiano de Radiografia. Dentro do equipamento havia o césio 137, um material altamente radioativo. Sem saber do perigo, eles desmontaram o equipamento e levaram o pó brilhante para casa. O césio 137 passou de mão em mão, contaminando dezenas de pessoas. O dono de um ferro velho mostrou o pó azul brilhante para amigos e familiares, achando se tratar de algo valioso. Entre os expostos estava Leide das Neves, uma menina de 6 anos que ingeriu material radioativo enquanto brincava. Em poucos dias, começou a apresentar sinais de intoxicação por césio, como náuseas, vômitos, queimaduras graves e perda de cabelo. E em poucas semanas veio a óbito. Os sintomas se espalharam entre os que tiveram contato com o césio, como, por exemplo, queimaduras severas na pele, dano nos órgãos e, em alguns casos, morte. O acidente contaminou praticamente a cidade inteira, forçando evacuações e a criação de cemitérios especiais para resíduos radioativos. Ele trouxe lições importantes para a segurança radiológica, mas deixou uma marca dolorosa na história do Brasil. Bom, saindo um pouco agora desse lado mais sombrio da radiação, é importante destacar que quando ela é usada de maneira controlada, a radiação pode trazer grandes benefícios para a sociedade. Ao invés dela apenas causar danos, ela tem se mostrado muito essencial em diversas áreas, como por exemplo a área de diagnóstico. A radiação ela é fundamental para exames como raio-x e tomografias, que auxiliam os médicos a ver o interior do corpo e fazer diagnósticos mais precisos. Também atua na área de tratamento, que é através da radioterapia, que a radiação é usada para combater o câncer, destruindo células doentes, as células cancerígenas. Também atua na esterilização. Alguns equipamentos médicos, alimentos e outros produtos podem ser esterilizados com radiação, que vão garantir que elas fiquem livres de micro-organismos que possam contaminar. Também ela está bem presente nas pesquisas. A radiação ela é vital para estudos biológicos e genéticos também, permitindo entender melhor processos celulares e desenvolver também novos tratamentos. Dessa forma, a radiação, quando ela é bem aproveitada, pode ser uma aliada em muitos aspectos da saúde e da ciência. Ao longo desse trabalho, nós vimos que a radiação, embora ela seja essencial em diversas áreas da medicina e da ciência, por exemplo, ela pode ter efeitos devastadores no corpo humano quando a exposição vai ser excessiva. Os exemplos de Chernobyl e Goiânia nos mostraram que os danos imediatos e os riscos a longo prazo, como câncer e mutações genéticas, que podem surgir dessa exposição. Isso reforça a importância de usarmos a radiação de maneira responsável e segura. Quando bem aplicada, ela vai trazer benefícios enormes, mas é preciso garantir sempre a saúde e a segurança sejam itens a ser priorizados. Bom, e foi isso. Muito obrigada pela atenção e eu espero que goste muito do nosso trabalho.